Olhe, eu tenho o computador cheio de perguntas que os espectadores colocaram, dúvidas, e temos outras perguntas colocadas nos eventos presenciais que fizemos sobre investimentos. O programa de hoje vai ser essencialmente a responder às perguntas mais frequentes. Fique por aí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós ajudamos, ou melhor, tentamos ajudar a poupar. Mas não é só poupar, nem pôr embaixo de colchão, é poupar para investir. Ora, como sabe, e antes de irmos ao programa de hoje, ao tema de hoje, já vai perceber que vamos cumprir uma promessa de há várias semanas, e meia culpa. Eu já devia ter feito isto mais cedo. Mas antes de irmos ao programa de hoje, eu quero lembrar quem é que está connosco no Pé de Meia. Olha, a Optimize, a Blue Crow, a APFIP e ainda a Mel Empresas, que são quem possibilita que este programa vá para o ar. Ora bem, agora sim, vamos lá ao tema desta semana. Recorda-se que nós já fizemos 6 eventos presenciais. Um em Lisboa, outro no Porto, um em Braga e agora em Aveiro. Desculpe, são 4. Há um mês mais ou menos fizemos em Aveiro. O que é que nós descobrimos? Que nesses eventos presenciais, além do interesse, porque chega a vir pessoas de uma ponta e outra do país para estar presente, nós temos gente muito interessada e com cada vez mais sofisticação em tratar as questões sobre investimentos, poupança e investimentos. Ora, algumas dessas questões são muito interessantes e são comuns até aos espectadores que normalmente nos escrevem. Ora, eu desafiei o Pedro Lino, que está aqui regressado com um ar fantástico de férias, como já percebeu. Estar bronzeado costuma aparecer só em agosto, o Pedro já está bronzeado em junho, pois já está a ver a minha inveja. Bom, mas eu desafiei o Pedro para nós pegarmos nas perguntas mais interessantes que apareceram nos vários eventos, nomeadamente de Aveiro, e vamos tentar responder aqui uma a uma essa pergunta. Pedro, vamos a isto? Vamos a isso, Camilo, e obrigado. Antes de mais, bem regressado e obrigado por nos ajudar agora aqui nestas questões. Obrigado. Então é assim, a primeira questão é, se eu declarar o meu PPR no IRS, o benefício, e receber o benefício, no caso de resgatar o dinheiro dentro das condições da lei, ou seja, fora da idade de reforma, sou penalizado? Não é porque, como a pergunta também refere, dentro das condições da lei se resgatar, mas resgatar tem, dentro da condição da lei, tem algumas especificidades, que é, por exemplo, para pagamento do crédito da prestação do crédito de habitação. Sim. A partir do 5º ano, em caso de doença, em caso de desemprego, longa duração, não só do titular, mas também do cônjuge. Isso é importante. Por isso, dentro destas condições da lei, não sendo da reforma, não é penalizado se usufruiu dos benefícios fiscais. Isto é um aspecto importante, mesmo que a pessoa esteja fora da idade da reforma. Exatamente. O PPR, costumamos dizer, o nome não é apelativo porque existem todas estas exceções e o ano passado e nos últimos 2 ou 3 anos, fruto da pandemia e também da inflação, houve exceções que os governos criaram, por exemplo, poder retirar até um IAS, que são cerca de 500 e poucos euros por mês, ou então 24 IAS, que são cerca de 11 mil euros, para amortizar mesmo a dívida ao banco. Sim, o crédito à habitação. O crédito à habitação. Que eu achei das medidas mais negativas que o governo criou nos últimos tempos. Também porque, no fundo, está-se a incentivar a dilapidar as poupanças e não o contrário. É simples, nós temos um problema com reformas em Portugal. Estamos a dizer às pessoas pouparem, depois estamos a dizer às pessoas que podem tirar dinheiro. Em minha opinião, acho que foi uma estupidez, uma medida populista que o governo... Sim, e acaba-se com o efeito de capitalização, claro. Porque ao fim o que nós queremos é que o investimento vá crescendo e que gere juros sobre juros. Ora, se estamos a incentivar retirar capital, esse efeito desaparece ao longo do tempo. Mas a resposta a resposta à pergunta é não perde os benefícios declarados, desde que seja nas condições da lei, mesmo que seja fora da idade da reforma. Portanto, olha, esta pergunta foi colocada presencialmente no evento de Aveiro, já tinha sido colocada também em Braga, mas é uma pergunta que eu tenho recebido com frequência por parte de muitos espectadores. Portanto, nestas condições não tem penalização. E é importante que as pessoas às vezes pensam, PPR isso é algo só para a reforma. Não. Com estas condições e com as exceções todas, é possível retirar antes, e mesmo que quisesse retirar fora das condições da lei, também é possível. Ou seja, o PPR tem liquidez diária,
não tem que ficar preso nem 10 anos, nem 20, nem até a idade da reforma. No caso de não cumprir as condições da lei, teria que devolver o benefício que usufruiu com uma multa de 10%. No acerto do IRS do ano seguinte, depois isto iria aparecer precisamente... Exatamente. Tudo declarado. Bom, já agora deixe-me lembrar que este pormenor de poder utilizar o PPR para amortizar uma parte do crédito de habitação já terminou. O período já terminou também, foi no final do ano passado. Bom, Pedro, segunda questão. No exemplo da reforma, se eu for despedida e for para o desemprego, é uma espectadora, e se não arranjar novo emprego devido à idade, vou ter na mesma um corte na reforma? Olha, infelizmente vai ter mesmo um corte da reforma. Só ver o fator de sustentabilidade este ano está em 15,8%. Mas pior é que se for despedida e se dependendo do número de meses ou do número de anos que faltar, a reforma ainda vai ser menor, porque por cada mês, salvo erro, existe uma penalização de 0,5% adicional. Este ano a reforma antecipada leva um corte de 18,5%, que está previsto para 2025. Portanto, isto mostra às pessoas o corte violento que podem ter. E por isso vai ter, e se por acaso for despedida e não conseguir arranjar um novo emprego, isso infelizmente ainda vai agravar mais a situação. Pedro, agora para as pessoas terem ideia de quão é importante evitarem isto. Repare, nós já fizemos aqui programas em que dissemos que se você se reformar neste momento, vamos imaginar que tem um salário de 1.000 euros. Se reformar neste momento, fica com 694 euros de pensão. Agora imagine em cima deste valor, e sem descontar impostos. Portanto, em cima deste valor, se você levar um corte de 18,5, imagine qual é a pensão que vai ter. Portanto, o Pedro tem razão, infelizmente sim, mas repare, como a Segurança Social tem um sistema de pensões desequilibrado, isto é maneira de desencorajar as pessoas de irem para a reforma antecipada. Sim, e segundo os estudos do Aging Report para 2040-2050, isto vai ser muito pior. É de 50% para cima o desconto que as pessoas vão ter. Em 2050, o Aging Report que o Pedro está a dizer prevê que nós chegamos à idade de reforma com uma pensão de 38,5% do último salário. Portanto, vamos pegar nos 1.000 euros que estamos a falar há bocadinho e agora aplico os 38,5%. Quer dizer, você teria uma reforma de 385 euros. Portanto, esta é a emergência, é a medida de emergência que nós temos no Orçamento da Segurança Social e, portanto, é aconselhável que você não use o argumento, ou melhor, o artifício da reforma antecipada. Vai sair severamente penalizado. Sim. Pedro, terceira pergunta. Não deve ser ponderado o efeito de inflação na renda, dependente dos juros? Isto é, a perda de poder de compra se não continuarmos a poupar capitalizado na reforma? O efeito da inflação tem que ser ponderado. Aliás, é por isso que incentivamos as pessoas a investir, não é só poupar. Porque também, como o Camilo diz, não é poupar, porque o poupar está sujeito ao desgaste da inflação. Exatamente. É o saber investir e investir a longo prazo. Porque o que é que reduz o risco do investimento? É se tivermos um horizonte temporal de longo prazo. Se eu investir e precisar do dinheiro dentro de um ano, o risco é maior, porque podemos ter uma guerra, uma pandemia, como vimos. Mas se olharmos um período temporal mais longo, onde é que já ficou a pandemia? Porque as bolsas estão todas bastante mais altas, mesmo com a guerra. O efeito da guerra já foi muito dissipado e os índices têm vindo a valorizar. Ou seja, temos que olhar, temos que ter um horizonte temporal mais longo. 10, 15, 20, 30 anos. Sim. E repare, ainda não estava a ler um livro nas férias que o Sr. Buffett fez, Warren Buffett fez. A maioria, 95% da sua fortuna foi feita a partir dos 65 anos. É verdade. Porquê? Porque ele comprou e esperou. E o efeito exponencial vê-se muito mais tarde. Ou seja, ele só teve esse efeito a partir dos 50 anos de investimento, porque ele começou a investir desde os 11 anos. Por isso, às vezes é preciso esperar para ter o efeito de capitalização a funcionar a nosso favor. E já agora, recordo um programa em que o Pedro trouxe aqui um gráfico que mostra o efeito, aliás até vamos pedir depois já à Regi para incluir isto nesta resposta, que mostra o efeito de capitalização consoante os momentos em que você investe e também a altura da sua vida em que começa a investir. E portanto, como diz o Pedro, depois a partir de uma certa altura, repare, é a valorização do mercado, mais aquilo que são os dividendos que recebe, que são reinvestidos e depois dá um efeito de galopante, digamos assim. Quando o Pedro está a dizer aqui de capitalização, é precisamente aquele efeito galopante na subida da valorização. E por isso é que o Pedro referiu o caso do Warren Buffett. Porque é que ele se tornou bilionário a partir dos 65 anos? Porque investiu mais cedo, conservou essas ações e tudo isto foi capitalizando. O efeito é este, para responder à sua pergunta. Pedro, quarta pergunta.
agora é sobre a Optimize, é a vossa empresa. De que forma é que a Optimize assegura a manutenção da sua estratégia de investimento e da sua cultura de valores enquanto empresa nas próximas décadas? Ou seja, como o Pedro costuma falar a longo prazo, as pessoas estão preocupadas com longo prazo. Bem, eu espero estar na empresa durante muito tempo, mas nós temos comitês de investimento, somos supervisionados pela Comissão de Mercados e todas as empresas de investimento e as empresas de sociedades gestoras têm que ter órgãos que não dependam só de uma pessoa, ou seja, existe uma cultura e quando temos colaboradores, quando há colaboradores que entram na empresa, eles são formados e têm a cultura de longo prazo. E por isso é toda uma estrutura que é criada, não só a nível de comitê de investimento, da administração, gestão de risco, tudo isso não é uma pessoa, são várias estruturas. E é isso que permitem que a longo prazo a empresa esteja cá. E eu espero ainda poder estar muitos anos e contribuir. Bom, espero que estejas satisfeito com a resposta. Pergunta seguinte, Pedro. Atendendo que os fundos de investimento têm risco e ultimamente tem havido guerras, etc., qual a percentagem da poupança que sugerem distribuir aos 50 anos? Estamos a falar por percentagem de investimento, risco versus o rendimento garantido. Atenção que o risco, é verdade que os fundos têm risco, mas tudo tem risco. Tudo na vida tem risco. Tudo na vida tem risco. E reparem, ainda há pouco falámos das guerras, das pandemias, que passados 2, 3 anos esse efeito já desapareceu. Sim. Por isso, se eu aos 50 anos tiver um horizonte... E o mercado continua a subir, curiosamente. O mercado continua a subir, é verdade. Se eu aos 50 anos tiver um horizonte temporal superior a 8 anos ou a 10 anos, eu devo continuar a estar investido maioritariamente em ações. Sim. Posso ter, e acho que se deve ter, uma diversificação. Mas ainda agora, o meu pai esta semana vai reforçar o seu PPR de ações. Por menor, o pai do Pedro tem mais de 80 anos. Tem 82 anos. 82 anos. Portanto, está a ver, o pai do Pedro aposta em fundos de pensões. PPRs, porque como já tem um PPR, se reforçar já mantém os benefícios na mesma. Mas acho que temos que, tudo depende, se eu precisar do dinheiro, mais uma vez, num ano... Então a estratégia tem que ser outra. Se calhar nem são fundos de investimento, pode ter que ser certificados a forro, uma coisa mesmo muito mercado monetário, mercado monetário. Agora, se eu aos 50 anos tiver um horizonte de 20, 30 ou 40 anos, eu às vezes penso, bem, a nossa esperança média de vida anda nos 85, 80, depende se somos homem ou mulher, mas tem vindo a subir. Ora, eu aos 50 anos ainda tenho uma perspectiva de viver 30 e tal anos. Ora, 30 e tal anos eu preciso que o meu dinheiro trabalhe para mim, principalmente a partir dos 65, 70, quando vou precisar mais dinheiro a termos de saúde e outros gastos que provavelmente as pessoas normalmente dizem assim, nessa idade já não tenho problemas de habitação, já paguei a casa, mas temos problemas de saúde, não é? E se calhar são mais caros do que a habitação. Exatamente. E atendendo ao estado em que está o SNS e a necessidade de recorrer ao setor privado, isto tem custos enormes. E portanto é isso que nós enfrentamos para os 30 anos. Quanto é que se paga de crédito à habitação ou de um lar, não tem nada a ver. Exatamente. Um lar tem um custo muito superior fora aos medicamentos. Por isso nós precisamos que o dinheiro trabalhe para nós, principalmente nessas alturas. Eu com 50 anos eu teria uma maior exposição ainda a ações, porque com um horizonte temporal mais longo. Claro. Não se esqueça da máxima do Francisco Carneiro, que também já aqui esteve. Envelhecer já é triste. Envelhecer sem dinheiro é uma tragédia. Ok, não se esqueça disso. Bom, pergunta seguinte, Pedro, recorda-se que nós fizemos aqui um programa sobre obrigações? Sim. E também falámos muito disto nos eventos presenciais. E uma das coisas que o Pedro disse na altura, recomendou, foi que nós ainda estávamos a tempo de apostar em obrigações, que era um bom investimento. E eu acho que esta pergunta vem na sequência desse programa, porque diz aqui o espectador, o Pedro dizia que estávamos perante uma oportunidade das obrigações. Qual é o melhor produto para aproveitar neste momento? Ou seja, ainda estamos nessa janela temporal de aproveitamento das obrigações? Ainda estamos. Na Europa os juros já começaram a descer. O Banco Central Europeu desceu 0,25%. Nos Estados Unidos só devem descer em dezembro. Só em dezembro. E por isso ainda existe uma oportunidade, porque no caso da Reserva Federal ainda nem começaram a descer os juros. Se bem que há 10 anos os investidores já começaram a prever que os juros vão estar mais baixos. Por isso as obrigações já estão a valorizar, mas eu diria que estamos no início de um ciclo, porque normalmente os bancos centrais não baixam um ano os juros. Normalmente têm ciclos de 3 anos de descidas ou de subidas dos juros. E desta vez vai ser muito lento porque a inflação continua elevada. Exatamente, e desta vez, como vai ser lento, existe eu continuo a achar que existe esta oportunidade muito interessante de termos nos próximos 5 anos
fundos de obrigações que pagam 5% ao ano. O que é muito bom. O que é muito bom se a inflação estiver controlada nos 2%. Ou seja, para perfis de risco mais conservadores, para as pessoas que acham que eu não quero arriscar em ações por algum tipo de razão, os fundos de obrigações neste momento são muitíssimo interessantes, e principalmente os que estão diversificados entre Estados Unidos e Europa, porque conseguem beneficiar do juro que ainda está alto nos Estados Unidos, está à volta de 5,25%, e dos juros na Europa que estão a 3,75%. E no nosso caso nós investimos mais em obrigações de empresas, porque as obrigações do Estado já estão pagam pouco, já estão baratas em termos de taxa ou caras em termos de preço, mas financiar as empresas de uma forma muito diversificada. Neste momento a nossa expectativa é isso, é à volta de 5,5% ao ano para os próximos 5 anos. Portanto, continua a ser um bom investimento. Que para mim é um excelente investimento para quem tem o dinheiro parado. Sim. E para quem tem um perfil de risco mais baixo. Pois. Para quem tem um perfil de risco maior, pode até diversificar, pode pôr uma parte em ações, outra parte em obrigações, sabendo que tem ali uma rentabilidade esperada de 5%. Sim. Pedro, já agora, ontem à noite houve uma espectadora que me escreveu, a pergunta não estava aqui, mas eu aproveito para colocar, que ela dizia assim: estamos a ver algumas empresas portuguesas a emitirem obrigações, todas acima dos 4,5%, 5%. Ontem tivemos a Vista Alegre, esta semana conhecemos o caso da SIC. E a espectadora diz assim: vale a pena investir em obrigações da SIC, por exemplo? Olha, eu aí tenho que ser cauteloso, porque a SIC é uma empresa bastante endividada, eu acho que as pessoas têm que olhar para o balanço e para os riscos que estão. Eu acho que essa é a razão que levou a senhora a perguntar. Pronto, e há, por exemplo, há empresas que têm capital próprio negativo, ou que têm uma situação líquida negativa, ou até no curto prazo muito complicada. E eu acho que aí é preciso ter cuidado, é ler os riscos e se estamos ou não confiantes que a empresa vai conseguir pagar dentro de 4 anos e se estamos confiantes com o nível de risco que estamos a correr. Até porque se essas obrigações pagam à volta de 6%, Sim. é porque o risco é superior, é para atrair investidores. Exatamente. Porque a empresa não se consegue provavelmente financiar junto das entidades bancárias a uma taxa de juros mais baixa. Em todo caso, para a espectadora, eu não vou referir aqui o nome que me escreveu. Deixe-me só lembrar que isto é uma exceção, nós não evitamos falar de títulos em concreto e de empresas em concreto, porque a filosofia do programa é sempre fazer aposta em fundos de investimento, seja de obrigações, seja de ações. Portanto, Pedro, se a pessoa está preocupada com investimento em obrigações, também podemos dizer à pessoa que o preferível aqui é investir em fundos. Olha, neste caso, no caso do exemplo que deu, salvo a empresa vai pagar 5,9%. 5,95%. Tem neste momento fundos diversificados. Sim. Que onde consegue 5 e poucos por cento nos próximos 5 anos, ou seja, consegue um juro mais baixo, seguros. Mas são seguros e são pela sua diversificação, mesmo que uma empresa não pague, as outras compensam. E eu acho que provavelmente risco, rentabilidade não compensaria. Agora depende do perfil de risco da telespectadora, mas eu diria que tem outras alternativas com menor risco e com um juro, é verdade que é menor, mas também não é uma diferença tão grande assim e acho que consegue pelo menos dormir melhor. Sim, é verdade. Pedro, uma pergunta aqui, também de espectador. A Otimai só tem produtos PPR? Não. Eu sei que nós falamos sempre muito dos PPRs pela questão do benefício fiscal. Tem outros fundos de investimento também. Tem, e os PPRs são falados pela dedução do IRS, pela sua transferibilidade entre PPRs diferente dos impostos e também na mais-valia, mas temos outros, temos fundos de investimento e temos também gestão privada, ou seja, clientes que tenham mais de 250 mil euros, nós fazemos uma gestão tailor-made personalizada. Sim. Em termos de fundos de investimento, temos muitos, temos um segundo que é o Francisco Carneiro, também é consultor, que é o Rise US, é só ações americanas, muito específico. Temos um específico na Europa. Está a correr bem esse? Está a correr bem. Começou mal porque começámos em setembro de 2021, apanhámos a queda toda, mas felizmente o fundo, lá está, tendo paciência, já recuperou das quedas e já está positivo cerca de 7%. Temos um fundo europeu, 100% ações europeias, um fundo diversificado mundial, que é o Global Flexible, que é similar ao PPR agressivo, sim, mas temos uma panóplia na realidade, tirando os PPRs, mais 13 fundos de investimento
onde cada um pode escolher o mercado ou o perfil que gosta mais e dos quais 3 são planos de pensão. Pois, com mais risco ou menos risco. Exatamente. Pedro, temos aqui muitas perguntas, já não cabemos no programa de hoje, já vamos para aí quase com 20 minutos, mas vamos deixar depois para outro momento o resto. Mas já aqui uma pergunta que eu tentei responder na semana passada, mas eu não sou especialista, vocês é que sabem, que é: a tendência dos mercados continua de subida, ou seja, apesar agora da baixa, agora que os juros já começaram a cair, a preocupação das pessoas é... Tradicionalmente a gente diz assim: quando os juros começam a subir, o dinheiro sai das ações para as obrigações. Mas curiosamente o mercado continua a subir nos últimos anos. Agora que estão a descer os juros, quer dizer, esta tendência de subida vai se manter? É a pergunta. A tendência de subida está-se a manter, pelo menos nos mercados americanos. O que estamos a assistir na última semana na Europa é em virtude das eleições europeias e da situação em França, o mercado francês corrigiu cerca de 6% a semana passada. Perdeu 200 mil milhões de euros em capitalização. E o mercado alemão também foi um pouco por arrasto, ou seja, existe uma maior incerteza dentro da Europa. O que eu acho que vai ser uma muito boa oportunidade para algumas ações francesas que não dependem tanto do mercado francês, mas são empresas globais. Pois. Mas neste momento os investidores, os institucionais fazem o quê? Vendem o índice e vão as boas e as más. Pois. Por isso acho que na próxima semana e meia vai ser muito interessante para se poder ir às compras em alguns títulos mais que acho que começam a ser uma boa oportunidade. Temos títulos já que caíram 20%, 15% e que dependem um pouco da França. Por isso há aqui depois os mercados exteriores estão a correr bem. Portanto, essas empresas vão se valorizar. Sim, essas empresas depois vão se valorizar. No caso dos Estados Unidos, é a questão da inteligência artificial que vai continuar nos próximos meses a liderar o mercado. Tem sido a Broadcom, a Nvidia, a AMD, a Microsoft, as grandes têm conseguido manter este ritmo de subida e eu acho que vamos aproximar-nos das eleições americanas e o mercado vai continuar a subir. Ou seja, para quem quer investir e quem tem medo que o mercado já tenha subido muito, pode fazer uma divisão. Tem um montante de X, divida em 4 vezes e vá aplicando para que, se um mês baixar, também poder aproveitar na correção. Mas eu acho que os mercados vão continuar a subir. Tínhamos aqui mais perguntas, mas vamos ter que deixar para um outro programa. Em todo caso, queria anunciar aos seus espectadores também que já me fizeram perguntas sobre isto. Lembra-se quando nós lançámos o Pé de Meia? Eu disse-lhe que mais tarde deveríamos fazer sessões live. Ou seja, anunciamos um dia em que estamos aqui os 4 ou 5 pessoas de cada uma das áreas e vamos tentar responder às perguntas dos espectadores. Estamos a preparar essa sessão e em breve iremos dar novidades. O programa de hoje fica por aqui porque, já estamos com excesso de tempo e antes de me despedir do Pedro, quero dizer que o Pé de Meia só é possível porque nós temos uma parceria com a Optimize, com a Bluecrow, com a APFIP, que é a Associação do Setor, e também com a ajuda da Mel Empresas. Pedro, muito obrigado. Ver-nos numa das próximas semanas. Obrigado e bons investimentos. Muito obrigado. Bom, fique bem. Nós voltamos na próxima segunda-feira, rigorosamente às 12 horas. Muito obrigado.